Boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E também, como é a última palestra, eu gostaria de agradecer pela hospitalidade de toda a igreja, que certamente está sendo representada, pelos seus líderes, e temos sido muito bem tratados aqui, sem dúvida alguma, sem merecermos, mas a gente aceita a graça. E como nós vimos então, que o tema das palestras que eu fui encarregado é exatamente a graça na lei ou a graça da lei. Nós vamos continuar isso então, abrindo nossas Bíblias no Salmo 119. Salmo 119. Versículos 89 a 96. Salmo 119, de 89 a 96. Diz assim a palavra do Senhor. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração, fundaste a terra e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Os ímpios me espreitam para perder-me, mas eu atento para os teus testemunhos. Tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Amém. Vamos orar. Senhor, como o salmista diz aqui, ajuda-nos a ter prazer na tua lei. Ajuda-nos, Senhor, pois sem o teu auxílio, sem o teu Santo Espírito, nem sequer compreender a tua lei, nós conseguiríamos. Por isso, que o Senhor possa abençoar tudo aquilo que tem acontecido nesta conferência e que vai agora finalizar com essa última palavra. Não queremos mera teoria, ó Deus, mas queremos que as nossas vidas sejam realmente transformadas pela palavra que procede do Senhor, não mais do propiciatório, graças a Deus por isso, mas do próprio lugar de onde o Senhor está, e por meio do ofício profético de Jesus Cristo, e por meio do poder do teu Santo Espírito, usando um vaso de barro ou vários vasos de barro, o Senhor ainda desce para falar conosco. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, o nosso propiciatório, é que nós oramos. Amém. Eu terminei ontem à noite fazendo uma citação do livro Teologia Puritana, justamente mostrando essa ponte da graça já antes da queda na aliança ou no pacto das obras. Eu vou continuar fazendo aqui algumas, não são todas, só para vocês terem uma noção de qual é verdadeiramente a nossa herança, pelo menos aquilo que nós temos da nossa confessionalidade em relação a essa questão. E isso já vai nos introduzir ao capítulo 19 da Confissão de Fé, que o pastor Dario já fez menção aqui, e nós trataremos de outros aspectos daquele capítulo. Então, o teólogo chamado Francis Roberts, ele sustenta que nas Escrituras a graça possui múltiplos sentidos reconhecidos. Basicamente, graça se refere ao favor voluntário com que Deus trata suas criaturas e as bênçãos que lhes concede. Na aliança das obras, Adão recebeu a graça da benevolência. Na aliança da graça, recebeu a graça da misericórdia.
a aliança das obras era marcada pela graça, a aliança da graça é duplamente marcada pela graça. Na maior parte do tempo, a graça estava, então, em operação em ambas as alianças, mas as condições de sua operação eram diferentes em cada uma. Vejam agora, Patrick Gillespie, um autor mais conhecido ainda, fez parte ali da nossa Assembleia de Westminster. De acordo com ele, tanto na aliança das obras, quanto na aliança da graça, a causa motora era pura graça. De fato, Gillespie defende que, embora a aliança da graça tenha esse nome, por causa de sua superioridade, a aliança das obras era uma aliança da graça. Em primeiro lugar, foi a graça de Deus e nada do homem que originou a aliança. Em segundo, a graça de Deus dotou Adão completa e perfeitamente de todas as qualidades da graça. E em terceiro, a promessa de recompensar sua obediência era um ato de graça, pois não havia nenhum mérito na obediência de Adão. A semelhança, então, de Gouge, Gillespie, Swinnock, outros puritanos, Samuel Rutherford sustenta que Deus nunca desejou fazer alguma aliança, até mesmo a de obras, sem alguns atos e manifestações da graça. John Owen faz afirmações semelhantes. Ao se referir a alianças em geral, ele insiste que existe graça infinita em cada aliança divina, uma vez que ela é estabelecida com base em promessas. E para finalizar essa parte introdutória, nos levando já para o documento, nós lemos: contudo, para descrever as alianças que Deus faz com o homem, a Confissão de Fé de Westminster fala de condescendência voluntária e não de graça. Dois aspectos devem ser notados. Em primeiro lugar, para a maioria dos teólogos, uma aliança é, por definição, marcada pela graça. Em segundo, está claro que a expressão condescendência voluntária tem em mente a graça de Deus. Nós vimos isso, então, lá no capítulo sobre pacto, quando Deus, então, devido à distância enorme, infinita, entre Deus e o homem, mesmo antes da queda, ele precisa condescender, ele precisa graciosamente vir até o homem. E vejam, então, como os mesmos teólogos de Westminster começam agora o capítulo 19, sobre a lei de Deus. Seção 1 diz assim: Deus deu a Adão uma lei, como um pacto de obras. Por esse pacto, Deus o obrigou, bem como toda a sua posteridade, a uma obediência pessoal, total, exata e perpétua. Prometeu-lhe a vida sob a condição de ele cumprir a lei e o ameaçou com a morte, caso ele a violasse. E dotou-o com poder e capacidade de guardá-la. Vejam então o que diz aqui. Deus estabeleceu essa lei, e nós temos visto isso já claramente, desde o Éden. E é somente em Êxodo 20, milhares de anos depois, que essa lei é dada oficialmente. E nós sabemos, é um exercício maravilhoso, nós percebemos que desde Gênesis capítulo 3, quando o homem de fato cai, até Êxodo 19, nós temos exemplos claros na história dos patriarcas, dos mandamentos quebrados. Por que Abraão, ao chegar no Egito e dizer que Sara era sua irmã, como nós vimos aqui, seu filho Isaque, ele repete esse erro mais tarde, por que aquilo era mentira? Por que o próprio faraó chegou para ele, um ímpio, admoestando um santo? Como é que você consegue fazer isso? Me entregando a sua própria esposa, fingindo que era sua irmã? Por causa da lei. Por causa da lei gravada no coração do homem desde o princípio. E isso, então, com todos os mandamentos, nós vemos
claramente essa oficialização, por várias razões, em Êxodo 20, repetida lá em Deuteronômio capítulo 5. E nesse sentido, nós já vemos, antes da queda, e obviamente depois da queda, a graça do Senhor acompanhando essa lei. É por isso, então, que agora, na última sessão do capítulo 19, a sessão 7 fecha esse capítulo dizendo o seguinte: os supracitados usos da lei não são contrários à graça do Evangelho, mas suavemente condizem com ela. Pois o Espírito de Cristo submete e habilita a vontade do homem a fazer livre e alegremente aquilo que a vontade de Deus, revelada na lei, requer que se faça. Vejam então o que aqui eles falam. Os supracitados usos da lei. Você vai fazer isso com calma depois. Você vai ler a seção 6 do capítulo 19, que é uma seção longa, e vocês vão perceber aqui os usos da lei que com os quais eu vou trabalhar nessa noite, justamente mostrando exatamente essa questão, a graça na lei ou a graça da lei. A linguagem deles é bem diretiva. Esses usos da lei não são contrários à graça do Evangelho. E quando nós não prestamos atenção, ou talvez nem sequer conheçamos esses usos específicos, vejam como Greg Bunsen, um teólogo muito bom nessa área, na área filosófica e do debate com ímpios a respeito da teologia, ele escreveu o seguinte: quando as ordenanças conhecidas da lei de Deus são menosprezadas por uma cultura, a mesma experimenta a ira de Deus, revelada contra ela no colapso progressivo da ordem social e decência moral. Vocês acham que a nossa nação tem menosprezado a lei de Deus? Vocês acham que é por acaso, então, que no Brasil, para considerarmos apenas essa parte mais conhecida da história da nossa nação, desde 1500, por que é que o Brasil é o Brasil? Vários motivos, e talvez o principal deles seja exatamente esse. Quando as ordenanças conhecidas da lei de Deus são menosprezadas por uma cultura. É claro que a gente pode aplicar isso a outras nações também, não é uma exclusividade nossa, mas nós estamos no Brasil, nós estamos numa conferência que está tratando sobre essa questão, e a grande pergunta nessa noite é o quanto nós, eu e você, temos menosprezado a lei conhecida do Senhor. Você sabe quais são os 3 usos da lei? Tradicionalmente, na herança reformada, a teologia, então, sistematizando isso, ela vem nos falar de 3 usos clássicos. Eu vou sugerir no final um 4º uso, que já foi dito aqui, falado o tempo todo e vai servir exatamente para a ponte com todas as outras palestras. O primeiro uso, então, que está aqui na Confissão de Fé, na seção 6, que estava na teologia de Calvino, que estava na teologia dos reformadores como um todo, até na teologia dos luteranos, que não veem esse uso de uma forma muito adequada. O primeiro uso seria o usus políticos, no latim, o uso político, que basicamente significa que essa lei, cheia de graça, ela serve para restringir o pecado de todos, ímpios e crentes. Lembrando então que já está claro, por causa dessa exigência do pacto das obras, que não fica limitada ali no Éden, toda a humanidade
absolutamente toda a humanidade deve prestar contas a Deus em relação às suas obras, em relação à obediência ou à desobediência da sua santa lei. Você acha que isso é cheio de graça? Uma lei que restringe o pecado? Vocês não gostariam que a fronteira fosse um pouco mais restrita em relação ao que tem acontecido com os venezuelanos? Imaginem então uma terra sem lei. Imaginem uma terra com leis injustas. Esse primeiro uso é maravilhoso, porque, baseado principalmente na sua graça comum, Deus faz com que os pecadores não sejam tão pecadores ou desesperadamente depravados quanto poderiam ser, senão nós não estaríamos aqui. O Brasil não existiria, o mundo já teria sido levado ao juízo novamente. O uso político, então, ele é cheio de graça nesse sentido, e eu gostaria de mostrar para vocês a prova disso em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 1. Primeira Timóteo, capítulo 1. Aqui é onde Paulo fala exatamente sobre esse uso, o uso político, aquele que restringe até mesmo o pecado, ou o avanço do pecado dos ímpios também. 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 8 a 11. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Não é interessante Paulo aqui, logo na primeira parte dessa carta que ele está escrevendo para Timóteo, o ministro, o pastor de Éfeso, que agora deveria continuar o trabalho ali, e teria que enfrentar coisas terríveis, mesmo naquela igreja fundada pelo próprio Paulo, doutrinada por Paulo por 3 anos, que como Apocalipse nos diz, era capaz de ver um falso mestre e fazê-los calar, mas que tinha esquecido o primeiro amor. Quando você vai lá para Atos 19, você vê a história da plantação da igreja em Éfeso, você percebe o movimento normal de Paulo. Ele ia a uma cidade, ele pregava primeiro na sinagoga, alguns judeus se convertiam, outros rejeitavam, e então agora estava claro que ele precisava ir para os gentios. É isso que acontece. Ele prega na sinagoga, alguns creem, ele é rejeitado, ele começa a ensinar agora na escola de Tirano, e muitos gregos e judeus creem no evangelho. Por que isso é importante? Porque aqui, Paulo está escrevendo para a igreja em Éfeso, e ela não era formada somente por judeus. Ela era formada por gregos, gentios, pagãos. Por que é que Paulo está trazendo a ideia da lei para esses que não tinham nada a ver com a lei, teoricamente? E mais do que isso, para ficar evidenciado que a lei não era apenas para os judeus, que a lei não é apenas para a igreja, mas que a lei é para todos. Paulo usa aqui, não sei se você percebeu, a estrutura
dos 10 mandamentos para tratar desse uso que nós chamamos de restrição do pecado. Vejam comigo aqui, por favor. No versículo 9, Paulo diz: tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos. Aqui ele está falando de uma forma geral. Mas você pega as palavras, por exemplo, transgressores, irreverentes e principalmente profanos. E você vê então a mente de Paulo levando aqueles ouvintes a entender que eram quebradores da primeira tábua da lei. Ele está sendo geral. Mas quando ele começa agora a falar da segunda tábua da lei, vejam comigo aí, por favor. Como é que ele descreve aqui a quebra do 5º mandamento? Parricidas e matricidas. Aí você diz assim: não, mas isso é a quebra do 6º mandamento. É igual hoje nos nossos dias, né? Antes era só homicídio, agora tem feminicídio também. Para deixar claro que quando uma mulher é morta, aquilo foi um assassinato de uma mulher. Homicídio não pode mais ser usado nesse caso. Aqui Paulo nos mostra aquilo que o nosso catecismo maior faz com tanta propriedade. Depois, por favor, estudem com calma a pergunta 99 do Catecismo Maior, que nos ajuda por vários princípios a como estudar os 10 mandamentos, como aplicá-los em nossas vidas. E ali tem uma regra básica que nos ensina que alguns mandamentos, por uma atitude, podem ser quebrados. E sim, aqui, obviamente, o 6º mandamento está sendo quebrado também: não matarás. Mas vejam que a ênfase de Paulo é no assassinato de um pai e de uma mãe. Vocês acham que isso é desonrar pai e mãe? Matá-los? Como é que você se sente quando você vê no jornal, e isso talvez seja mais comum do que nós gostaríamos, um filho ou uma filha arquitetaram tudo com o namorado ou com a namorada para matar os pais, para ficar com a herança deles? Quebra do 5º mandamento de uma forma clara. Pergunto a vocês: patricídio ou matricídio é apenas uma questão da igreja? Não. Paulo está falando que, obviamente, se um crente fizer isso, ele vai ser disciplinado na igreja e até preso, e que se um ímpio fizer isso, ele vai ser preso também. Essa é a quebra do 5º mandamento. Continuamos. Como é que é dito aí a quebra do 6º mandamento? Homicidas. 6º mandamento aqui, claramente, por meio de homicídio. 7º mandamento, no versículo 10. Como é que é quebrado aí nessa lista que Paulo está usando na estrutura dos 10 mandamentos? Impuros e sodomitas. Você sabia que a prática homossexual é uma quebra do não adulterarás? Eu concordo plenamente com o pastor Dario, quando ele fala que o nosso momento de confissão de pecados no culto solene é um momento onde vários crentes nem sequer conseguem orar ali em confissão. E é estranho isso, porque deveria ser, na verdade, um momento até mais longo, por tantas coisas que, infelizmente, nós ainda trazemos para o culto santo. E eu queria fazer uma sugestão para você. Se por acaso você não consegue, então, pedir perdão a Deus ou confessar os seus pecados adequadamente
nesse momento tão necessário da nossa liturgia, leia o Catecismo Maior. E as aplicações do Catecismo Maior em todos os mandamentos. Você vai rogar ao conselho que aquela parte do culto demore pelo menos meia hora. A lista é interminável. E ali nós temos a sabedoria da lei, na mente e no coração daqueles homens, nos ensinando a como hoje, no século 21, nós devemos aplicar um não adulterarás, que não diz respeito a apenas um marido que trai uma esposa, mas que diz respeito, e lá, por exemplo, fala que pais quebram esse mandamento quando eles não permitem que seus filhos casem, e a razão seja ilegítima, ou se alguém adia desnecessariamente o casamento. Noivas ou namoradas, use o 7º mandamento contra o seu noivo. Ele está ali enrolando, e isso é pecado. Uma quebra clara do não adulterarás. E aí você diz, como assim clara? É porque nós olhamos para o que Paulo está fazendo aqui. E isso é um exemplo da sabedoria, do valor, da profundidade da lei. Da próxima vez que alguém lhe acusar de farisaísmo, ou de legalismo, ou de qualquer outra coisa parecida, lembre a essa pessoa que farisaísmo e legalismo diz respeito a invenções humanas acerca da lei, ou confiar na lei de fato para a salvação. Mas o que os nossos pais fazem no Catecismo Maior, nada mais é do que aquilo que Deus requer de nós. Que memorizemos os mandamentos e que desçamos em cada mandamento no mais profundo possível, para que os nossos corações sejam cada vez mais revelados e nós graciosamente, cada vez mais transformados à imagem da perfeita varonilidade de Cristo Jesus. Sim, o problema da sodomia ou da prática homossexual não é caso de igreja apenas. Todos os seres humanos são chamados a não praticar esse tipo de pecado. Olha só o próximo. Falamos do 5º mandamento, do 6º, do 7º. Vejam aí como é a quebra do 8º. Digam para mim aí, por favor, no versículo 10, como é que Paulo mostra a aplicação da quebra do 8º mandamento. Qual que é o 8º mandamento? Não furtarás, isso mesmo. Como é que está sendo aqui demonstrado o não furtarás? Raptores de homens. Isso aí estaria na sua lista em que lugar? Se alguém perguntasse para você, raptar alguém, sequestrar alguém, é a quebra do 8º mandamento? O que você diria? Sim, mas eu nunca imaginaria isso na minha vida. Mas Paulo está nos mostrando que roubar alguém é quebra do não furtarás. E esse pecado específico, ou essa aplicação específica, deveria nos causar vergonha, enquanto presbiterianos. Sabem por quê? Porque nós sabemos que o nosso presbiterianismo, ele vem dos Estados Unidos. Claro que as raízes vão além na história, mas primordialmente dos Estados Unidos. E nós temos influência até hoje, graças a Deus, de irmãos piedosos daquelas igrejas, daquelas denominações com quem nós temos laços fraternais. Mas vocês sabem que teólogos renomados, presbiterianos, principalmente do sul dos Estados Unidos, eles justificavam a escravidão que lá aconteceu como sendo algo bíblico?
Homens que você, assim, pode ter lido já e admira até hoje, escreveram coisas do tipo: negros não são dignos de assumirem um púlpito de uma igreja. Um outro professor, que foi até meu professor, disse: mas se não fosse a escravidão ou a vinda desses homens e mulheres para a América, eles nunca teriam conhecido o Evangelho. E esse mesmo professor me ajuda ou me ensina a ter cautela contra o pragmatismo em outras áreas. E aqui nós vemos então, sem entrar no mérito da questão da escravidão nas Escrituras, é que tanto a escravidão nos Estados Unidos como a do Brasil, ela era baseada em quê? Em rapto de homens e mulheres, sequestrados e trazidos à força em navios negreiros. Não vou entrar no mérito também do que acontecia na África. A discussão não é essa. Mas o que nós vemos aqui é o quanto nós somos capazes de justificar pecados por razões e motivações talvez legítimas, mas que claramente são quebra da amplitude, repito, da sabedoria e do valor de cada um dos mandamentos. O 9º mandamento é quebrado aqui como? Ainda no versículo 10. Eu sei que está tarde, e já vi que vocês não gostam de falar, mas por favor, me deixem ouvir, para ver se vocês estão entendendo, como é que o 9º mandamento está sendo quebrado aqui no versículo 10. Mentirosos e perjuros. Mentiroso está claro. E perjuro? O que é isso? Eu tive a oportunidade de ver a justiça americana aplicando uma sentença contra perjuros há não muito tempo atrás. A Liga de Beisebol norte-americana quase foi à falência. Seus principais jogadores fizeram uso de anabolizantes. E eles foram levados ao Senado para dizer se tinham usado ou não. E sob juramento, então, eles foram perguntados: você usou ou não anabolizante? E todos eles disseram: nós não usamos anabolizante. Num país um pouco mais sério que o nosso, quando foi descoberto, sem nenhuma dúvida, que eles usaram anabolizante, o que vocês acham que aconteceu? Eles foram julgados pelos tribunais e eles foram presos. E os seus times não recorreram, mesmo sendo heróis nacionais naquele esporte. Foram presos por causa do perjúrio. Quando nós olhamos para esse tipo de coisa, nós não apenas dividimos o mundo entre países do primeiro mundo ou de terceiro mundo, mas nós começamos a ver então nações, culturas, que são graciosamente abençoadas por Deus por causa do primeiro uso da lei. Não precisa levantar a mão e nem responder, responda no seu próprio coração. Você gostaria que o Brasil fosse assim? O uso político, então, aqui termina com Paulo falando também de forma abrangente acerca do 10º mandamento, um mandamento que é difícil você externalizar. Não cobiçar é algo obviamente bem mais interno, é algo que nos leva novamente à ideia da primeira tábua, que é a idolatria, e aqui temos um círculo perfeito.
E esse círculo, como Paulo descreve no versículo 11, é segundo o evangelho da glória do Deus bendito. Não tem contradição alguma entre lei e evangelho. Eu ouso dizer que nós deveríamos considerar um absurdo que ainda temos conferência para falar sobre lei e graça. Mas se é necessário, assim nós faremos. Para que então não só o Brasil, mas todo o mundo experimente a graça do uso político da lei. Esse é o primeiro uso, que nos leva agora ao segundo uso. O uso pedagogos, ou o uso pedagógico. Que uso é esse? Vá lá para Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Versículo 24. Vejam que tudo isso diz respeito à obra graciosa de Deus na vida da humanidade, não só do seu povo, por meio da lei. Gálatas 3, versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Literalmente diz, de maneira que a lei nos serviu de pedagogo ou pedagoga para nos conduzir a Cristo. Paidagogos, aquele que dirige, aquele que leva, aquele que guia uma criança. Aio aqui, é exatamente isso. Daí a palavra pedagogia. A lei, então, no seu segundo uso gracioso, serve para levar o pecador a Cristo. Nos revela o pecado, é um espelho para nós. Nós ali nos reconhecemos absolutamente necessitados de Jesus Cristo. A nossa única solução, a nossa única esperança. Não é a revelação do pecado pela própria revelação. Não é nos desnudarmos diante da santidade de Deus, pelo simples fato de assim o fazermos, não. É algo que nos confronta para uma solução. Que graça maravilhosa é essa? E é isso que Jesus Cristo fez com o jovem rico. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas, capítulo 18. E aqui, diferentemente do que um comentarista disse, vocês conseguem acreditar que um comentarista, falando sobre esse encontro conhecido de Jesus com o jovem rico, ele disse que aqui, na verdade, Jesus está ensinando a como não evangelizar. Porque claramente aqui, Jesus falhou na evangelização desse moço. Ele está de propósito nos mostrando então o que não fazer para fazermos então corretamente, porque quando evangelizamos corretamente, o que inevitavelmente acontece? A conversão de pecadores. Você diz, Jesus te ama e eu também. Faça essa oração de arrependimento. E se você for bem convincente, a pessoa fizer a oração, ganhou mais uma alma para Jesus. Jesus não estava errado, graças a Deus por isso. Mas ele estava mostrando então um método super eficaz de evangelização, mas que ainda depende da soberania exclusiva do vento, do pneuma, que sopra onde quer e vai para onde quer e salva quem ele quer. Olha só, esse texto conhecidíssimo. Como é que Jesus evangeliza o jovem rico? Lucas 18, a partir do versículo 18. Certo homem de posição perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom?
Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o, Jesus disse-lhe: uma coisa ainda te falta, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Quando você evangeliza alguém, você usa a lei para isso? Você acha estranho usar a lei para evangelizar alguém? Será que o evangelicalismo ainda dentro de você não te ensina que se você ensinar a lei, você na verdade estará afastando aquela pessoa ao invés de trazê-la para a igreja? Será que naquele momento não é hora de você simplesmente mostrar a bondade, a graça e a misericórdia de Deus, e quando ele então tiver caído na armadilha, aqui nós apresentamos a lei para ele. Aí ele já é membro. Se quiser, vai ser disciplinado. Jesus Cristo está nos mostrando aquilo que a nossa teologia nos leva a fazer na nossa prática. Nós confrontamos pecadores com a lei de Deus. Não precisa ser de forma agressiva. Não precisa pegar o catecismo maior de Westminster e bater na cabeça de alguém com ele. Mas eu espero que vocês vejam agora, não apenas para a sua vida particular, não apenas para a vida da sua família, mas para a vida daquele vizinho, que desesperadamente precisa de Cristo. Mesmo que ele não beba, não fume, não dance, ele é um excelente cidadão. Mas quando você lê a lista de pecados, aquilo que é mandado ou proibido em cada mandamento, aquele vizinho, ou ele vai se converter pelo poder do Espírito Santo, ou ele vai continuar dizendo: eu entendi, obrigado, eu prefiro continuar na minha vida de idolatria. Numa conferência, num encontro de fé reformada, num outro lugar, eu e o outro pastor estávamos expondo o tema daquela conferência, que era com vergonha do Evangelho. E eu peguei então os 3 evangelhos sinóticos e apresentei ali alguns textos, algumas perícopes, que falavam sobre essa ideia de vergonha do Evangelho. O outro pastor usou Romanos basicamente para apresentar, obviamente, a mesma temática. E depois da conferência, o pessoal veio falar e agradecer e tal, e um jovem chegou para mim e falou assim: essa conferência foi o máximo, vocês se complementaram tanto. O outro pastor pregou o Evangelho e você pregou a lei. Esse é um dos piores críticas que um pregador reformado, cristocêntrico, pode receber. Então você já sabe o que não falar para a gente depois da conferência. Aí eu fiquei pensando, ok, a gente não gosta de receber crítica assim, Você finge assim que aceitou e tal. Bom, vamos ver, Será que eu fui moralista demais? Será que eu pesei a mão demais na lei, enquanto o outro falou da justificação pela fé e tal, Romanos, Evangelho? E aí eu ouvi, revi, e eu creio, claro que sou suspeito para dizer, que eu não pesei tanto a mão assim. Mas o que geralmente acontece? E essa é uma mensagem para os ministros da palavra, principalmente hoje aqui. Nós somos tentados a ou pesar a mão demais com a lei, tirando dela qualquer graça, ou nós somos tentados a escondê-la totalmente, achando que isso é ser cristocêntrico. E eu imploro a vocês, meus queridos irmãos, que jamais caiam na tentação de achar que a sua pregação não deve ter lei e deve ter apenas graça.
é impossível você manifestar a graça como ela é, sem primeiro você mostrar que onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Continuem, por favor, fazendo aplicações nos seus sermões. Aplicações que vão fazer o seu povo chegar para você e dizer assim: quem te contou esse segredo? Você colocou uma câmera na minha casa. Eu estou passando exatamente por esse problema. E o seu gabinete pastoral vai lotar de aconselhamento bíblico, que aí é o complemento da pregação. Você prega e é a bomba, puf. E depois, os feridos, que já ouviram acerca da cura em Cristo Jesus, vão chegar até você e vão falar particularmente do que precisam ainda mais em relação ao Evangelho. Esse é o uso maravilhoso e gracioso da lei, que impulsiona o pecador cada vez mais a Jesus Cristo e a sua misericórdia e a sua graça. O primeiro uso, uso político. O segundo uso, uso pedagógico. E agora o terceiro uso, lembrando que esses são considerados usos clássicos. Em qualquer lugar, em qualquer compêndio de teologia sistemática, você vai encontrar exatamente isso. O uso normativo ou didático. O uso normativo ou uso didático. Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos 6. E eu creio que esse texto nos mostra exatamente o que os teólogos da história quiseram dizer com esse terceiro uso, o uso normativo ou o uso didático. Romanos 6, de 15 a 23. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos? Seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu creio que o versículo 23, que é tão conhecido por nós, é um daqueles poucos que nós sabemos realmente de cor. É talvez o resumo exatamente do que o Dario falou hoje de manhã. Aquela crise, que nós temos no Antigo Testamento, obedecer para a vida, desobedecer para a morte. Paulo está explicando. À luz do Evangelho, à luz daquilo que ele já começou explicando em Romanos 1, e está agora continuando, até chegar lá em Romanos 11 e terminar com aquela doxologia. Porque ele sabe que ele está falando dessa salvação maravilhosa, baseada na graça de Deus, que tem tudo a ver com a lei. E do que é que ele está falando aqui?
Dessa lei agora, ou desse terceiro uso, que sim, diz respeito apenas aos regenerados. O primeiro uso, o uso que restringe o pecado. O segundo uso, que leva um pecador a Cristo, conhecendo as suas falhas. Eles são para toda a humanidade. Mas o terceiro uso é exclusivamente para você. Graciosamente reservado para você. Pelo Espírito Santo, que te justificou e agora está te santificando. Um terceiro uso exclusivo, cheio de sabedoria, ao qual devemos dar um valor maravilhoso. E como temos feito isso? Provavelmente, menosprezado a lei, que é a nossa regra de fé e de prática. A lei que nos ensina então o que é agradar a Deus. A lei que é para nós um critério objetivo para saber se nós amamos a Deus ou não. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. 1 João, o que é amor? O que é amor a Deus? É guardar os seus mandamentos. Ele não vai se contradizer entre o que disse no seu evangelho e agora o que está escrevendo na sua primeira epístola. A pergunta dessa conferência, na verdade, para nós crentes é: o quanto temos amado a Deus? É sempre relacional. Como é que você se sente quando você ouve um servo do Senhor abrindo o Velho Testamento e dizendo que a principal razão de um propiciatório, de toda aquela arquitetura, de querubins, de sangue, é Deus se relacionar com você? Se isso não mexe com você, não aquece o seu coração, é impossível você encontrar graça na lei, e ela vai continuar sendo apenas um grande fardo. Deus continuará sendo apenas juiz, apontando para a sua vida. E nós fomos adotados. Ele é o nosso Pai. E Ele cuida de nós, nos disciplinando, porque nós não somos bastardos. O terceiro uso da lei, meus irmãos, se encontra ainda em Filipenses 2, por favor. Filipenses capítulo 2. E esse é um dos textos mais fantásticos a respeito do que é a responsabilidade humana e a soberania de Deus. A graça na lei, ou a graça da lei, ela encontra a sua explicação exatamente aqui. Filipenses 2, 12 e 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Nós calvinistas trememos ao lermos esse texto. Deve ter sido alguma tradução arminiana do grego que ensinou isso aqui. Deve ser alguma versão não preocupada com as doutrinas da graça, que imprimiu isso aqui no português. Não precisa ficar preocupado, é só você ler o versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer, como o realizar, segundo a sua boa vontade. O calvinismo está garantido. Se tinha alguém que era calvinista, era esse tal de Paulo. Mas não faz sentido. Você já foi salvo e Paulo está dizendo para você desenvolver a vossa salvação?
Parece óbvio, então, que se eu não desenvolvê-la, eu posso perdê-la. Não. É porque eu entendo que a palavra salvação aqui, ela representa a continuidade, a progressividade daquilo que Deus já começou em mim e que Ele vai continuar até o fim. Como é que isso é feito? Como é que eu desenvolvo a minha salvação? Como é que eu sou santificado pela graça do Espírito Santo? Como é que eu faço isso com temor e tremor, sabendo que essa é, e isso está de acordo com a vontade soberana de um Deus, que não pode mentir, e nem falhar, e nem mudar os seus planos, por meio do terceiro uso gracioso da lei. Eu conheço mais e mais os mandamentos. Eles não só me levam mais para Cristo, como hoje eu posso testemunhar que na minha caminhada cristã, havia coisas, anos atrás, que eu fazia e que eu não entendia porque ainda fazia, mas que hoje eu não faço mais. Isso é progressão da sua santidade. Não nega o fato de que nós continuamos, sim, infelizmente, com resquícios de pecado em nossos corações e prontos para a perfeição só na glória. Mas é essa maturidade na santidade que faz alguém como Paulo, que envergonha a qualquer um aqui. Paulo dizia: eu sou o pior dos pecadores. Não apenas pelo que ele fez, o seu passado realmente o condenava, mas porque Paulo, que teve uma graça maravilhosa da parte do Espírito Santo, ele se santificava cada vez mais, e quanto mais nós nos santificamos, quanto mais nós nos aproximamos da santidade absoluta do Deus infinito, cujo padrão é manifestado nos 10 mandamentos, mais eu me percebo finito, pecador, impuro e tantas outras coisas. Alegrem-se, crentes aqui hoje. Há progressão na sua vida. Há sim. O texto lá, o capítulo das boas obras, nos diz que elas são aceitas quando nós a fazemos, sim, por causa de Cristo, da sua intercessão, tudo é por meio dele, mas quem faz as obras somos nós. Deus não nos deixa continuar na nossa infantilidade espiritual, Ele vai nos tornando gigantes da fé. Se isso não tem acontecido na sua vida, não se desespere. A sua salvação é garantida por Jesus Cristo. Mas lembre-se desse versículo: desenvolva a sua salvação. É um imperativo. É um imperativo que nos mostra mais uma vez quão graciosa é essa lei bendita. No começo eu falei para vocês que eu ia sugerir aqui um quarto uso. Esse é de lambuja. É um quarto uso que muitos teólogos sugeriram, e talvez o principal exemplo na história, existem outros, mas o mais clássico é o uso dessa lei em Genebra. E isso já dá um pano para manga para uma outra conferência. A relação da igreja e do Estado. O que aconteceu em Genebra? Como a palavra de Deus influenciou aqueles magistrados ali e como Calvino lidava com essas situações, como a lei era aplicada ali. E eles definiram então esse quarto uso como o usus motivatus, ou uso motivador. E o uso motivador, apesar de não termos usado esse nome aqui especificamente, foi exatamente aquilo que
o pastor Daniel demonstrou por meio da sabedoria da lei, exatamente aquilo que o pastor Dario mostrou, a partir do valor que nós devemos dar à lei. Quando essa lei faz o quê? Ela é também uma luz para os povos. Uma motivação para pessoas olharem e falarem assim: eu quero um Deus assim. Eu quero uma vida assim. Eu quero uma família assim. E tudo isso é pela graça. Abra sua Bíblia, por favor, em Jeremias 29. Jeremias 29. Os textos que os colegas usaram lá em Deuteronômio e em outros lugares mostram isso também. Mas aqui em Jeremias 29, nos profetas, no cativeiro, vejam então como Jeremias nos mostra a lei no seu uso motivador, no meio de um povo ímpio, um império que escravizava agora o povo de Deus. Jeremias 29, versículos 4 a 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí, e não vos diminuais. Procurai a paz, shalom da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. O que nós vemos aqui nesses versículos? Uma orientação clara de Deus para o povo no cativeiro. Nós vemos aqui, nada além do que Deus havia exigido a Adão no Éden. Aqui nós vemos o mandato cultural, o mandato social e o mandato espiritual. Os 10 mandamentos nos demonstram exatamente isso, na sua sabedoria, no seu valor, na sua profundidade, nos seus detalhes. E a pergunta é: como é que nós temos sido esse molding? Olha para essa imagem aqui. É isso que você tem feito? É isso que você tem espelhado? É isso que você tem manifestado em sua vida como resposta ao amor de Deus por você? Isso é graça, que não nos exclui de mais um puxão de orelha. Thomas Boston escreveu o seguinte no seu livro traduzido como Verdadeiros Limites da Liberdade Cristã. Ele disse: triste e alarmante é a deterioração presente na condição moral da sociedade. A igreja é parcialmente culpada por essa decadência, pois, como sal preservador da comunidade, ela tem perdido grandemente seu sabor. A teologia moderna abandonou tudo. Ela tem se afastado dos antigos limites. E a sociedade hoje em dia colhe o que é mau e amargo, que é a sua consequência inevitável. A atual teologia prevalecente não tem sido capaz de elevar a sociedade e deter seu declínio moral. E, inquestionavelmente, uma explicação disso é seu mau entendimento do lugar da lei e sua utilidade no serviço do pacto da graça. Eu vou repetir. A atual teologia prevalecente não tem sido capaz de elevar a sociedade e deter seu declínio moral, e inquestionavelmente uma explicação disso é seu mau entendimento do lugar da lei e sua utilidade no serviço do pacto da graça.
O puxão de orelha é o seguinte: você acha que a culpa é do maduro, mas o juízo de Deus começa por onde? Pela sua casa. A culpa do maduro é enorme, mas a nossa culpa talvez seja até menor, mas ela é muito pior. Nós não conseguimos experimentar o Salmo 119 em nossas vidas. E nesse sentido, nós continuaremos vendo eleição após eleição, a repetição, creio eu, do juízo de Deus a uma nação cuja igreja que está nela ainda não entendeu o lugar da lei e a sua utilidade no pacto da graça. Eu termino, meus irmãos, em Salmo 119, por favor. Já estou acabando mesmo. Salmo 119. Poderíamos lê-lo todo agora, né? Mas não. A gente lê só mais uma estrofe, só mais uma letra do hebraico. Salmo 119, 97 a 104. Veja se essa é a sua vida. Salmo 119, 97 a 104. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Pastor Dario falou isso para a gente hoje. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os pés para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as palavras ao meu paladar, as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo o caminho de falsidade. Talvez você saia daqui hoje dizendo assim: essa não é a minha vida. Mas você não pode sair daqui hoje dizendo que essa não é ou não foi a vida de Jesus Cristo. Essas palavras aqui são as palavras dele. Ele disse, no meu lugar e no seu: quanto eu amo a tua lei. E por causa da quebra da aliança, e o nosso merecimento daquelas maldições todas de Deuteronômio, ele foi para a cruz do Calvário. E ele disse ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E o Espírito Santo deu a vocês arrependimento e fé, para se apropriarem desse perdão maravilhoso. E hoje, quererem, desejarem sair daqui, pelo menos certos de que o que nós precisamos dizer e viver é: o quanto eu amo a tua lei, ela é graça na minha vida. Transforma, Senhor, a tua igreja. Vamos orar. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos porque o teu Espírito Santo, ele se mostra claramente nessas conferências. Se mostra, no mínimo, encaixando os temas, as palestras. Mostra no Senhor que, sim, precisamos nos organizar, precisamos planejar, mas no final das contas, tudo acontece exatamente como o Senhor determinou, segundo o beneplácito da sua vontade, desde antes da fundação do mundo. E essa é uma esperança que nós temos, de sairmos daqui hoje, depois de uma conferência como essa, entendendo um pouquinho mais da graça da lei, ou da graça na lei. Tende misericórdia da nossa nação. E nós sabemos e confiamos nisso, que por meio do teu evangelho, da contínua manifestação da palavra do Senhor,
e do maravilhoso valor da lei, nós podemos ver não só o Brasil, mas o mundo inteiro aos pés do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. É no nome dele que nós oramos. Amém.